Olá, vamos agora para a nossa aula de geografia. Última aula a gente falou um pouquinho sobre agropecuária extensiva e intensiva. E agora nós vamos para o capítulo 2, onde nós vamos falar sobre a natureza, ambiente e qualidade de vida. Então vocês viram que a agropecuária também ela acaba mexendo com o meio ambiente, com a natureza, né? E agora nós vamos ver um pouco mais sobre a ação do homem em relação à natureza e o que ele está trazendo de benefícios e de malefícios para a nossa natureza. Porque muitas vezes a ação do homem, ela não traz coisas boas para a natureza. E vocês sabem que a gente já discutiu em outras aulas. Bom, a nossa aula de hoje é na página 16. A prof vai ler, vamos discutir um pouquinho, observar as imagens que tem nessa página 16 e falar sobre elas. O solo e a água são fundamentais para a vida do nosso planeta. Eles também necessitam de cuidados. Então, se nós não tivermos tanto o solo quanto a água, nós não teremos como sobreviver no planeta. Por quê? Porque do solo nós retiramos os alimentos e a água nós precisamos para ingerir, para nós nos hidratarmos enquanto seres vivos. Então, nenhum ser vivo sobrevive sem água. Nós podemos sobreviver alguns dias sem comida, mas a água ela é fundamental para a vida dos seres vivos. E hoje nós vemos que, infelizmente, né, como a prof já falou, o homem não tem cuidado muito bem, nem do solo nem da água. Então, o solo nutre as plantas que nos alimentam. As plantas fixam nele suas raízes e dele retiram aquilo de que necessitam para se desenvolverem. Além disso, essa fixação evita que elas sejam levadas pelas águas ou pelos ventos. Por sua vez, as plantas também protegem o solo da erosão. Então, as plantas dependem do solo e o solo depende das plantas. E nós dependemos das plantas para nos alimentarmos, dessas plantas que são produzidas no solo. Então, está tudo interligado entre os seres vivos. O solo, o ar e a água são elementos naturais que não se reproduzem. Portanto, precisamos saber usá-los para que no futuro eles não se esgotem e as futuras gerações tenham como sobreviver. Então, o homem ele vem contaminando a água, contaminando o solo, degradando o solo também, né? Desculpem. Deixando o solo com poucos nutrientes, utilizando indiscriminadamente, através da mineração, através das lavouras, né? E é preciso que se repense de forma sustentável a utilização tanto do solo quanto da água, porque esses recursos eles não voltam, eles não se renovam. Nós temos que cuidar para ter eles para sempre. Vocês estão vendo aqui algumas imagens que representam essa degradação do nosso solo. Do solo e a contaminação da água. Deem uma olhada a quantidade de lixo que aparece nessa primeira foto. A segunda foto traz os caminhões aqui e a mineradora, né, tirando os minerais do solo. Mas olha como que está o estado desse solo. Nessa outra foto aqui também nós temos a erosão, que é causada pela chuva, quando o solo ele não tem plantas, que é retirada as plantas, então a água da chuva ela vai causando erosão, destruindo o solo, né, levando os nutrientes embora e causando essas crateras aqui. O fogo que queima também as plantas, destrói as plantas que estão sobre o solo e que quando elas apodrecem suas folhas elas se tornam adubos, deixando o solo ali limpo, né, e causando também, podendo levar a erosão e a infertilidade do solo, onde não vão crescer mais plantas, porque esse solo vai estar morto, né? E essa última foto aqui, a poluição da água, que a gente vê aqui, lixo, esgoto sendo lançado em um riacho. Então, tudo isso aqui é degradação do meio ambiente, degradação do solo e da água, e que pode prejudicar as gerações futuras. Porque vocês já pensaram se no futuro o solo não produzir mais nada, ele for totalmente infértil, que as plantas não crescerem, não tiver adubo para as plantas, né, o alimento para elas crescerem, elas não vão mais crescer. E a água, se ficar contaminada, o que é que nós vamos ingerir? Nós não teremos líquido para hidratar as nossas células. Então, é uma questão muito séria, nós precisamos repensar. E essas atitudes, elas têm que ser tomadas aqui na nossa comunidade. Nós não precisamos pensar lá só no Pantanal, na Amazônia, como a prof já falou. Nós precisamos pensar na nossa comunidade, a comunidade que nós vivemos. Será que nós estamos cuidando, nós não estamos jogando lixo nas ruas, nós não estamos poluindo os lagos da cidade, poluindo os esgotos com lixo, nós estamos armazenando de forma correta? Porque
tudo isso vai degradando o ambiente em que nós vivemos, a nossa casa, o nosso lar, e vai prejudicar os nossos filhos futuramente, as gerações futuras, tá bom? Agora então vamos para as nossas atividades. Converse com seu professor e com seus colegas sobre o que você observou nas imagens. Então essa atividade vocês vão fazer com os pais, com a família em casa. Conversem sobre tudo isso que vocês estão observando, peçam a opinião da família de vocês sobre essas questões, sobre essas imagens aqui, o que está acontecendo em cada imagem, certo? Número 2. Cite 3 atitudes que podem ser adotadas para proteger o meio ambiente. Essa vai ser uma resposta pessoal de vocês. Observem as imagens, depois da conversa que vocês vão ter com a família de vocês, citem 3 coisas que vocês acham que podem ser feitas para estar preservando e protegendo o meio ambiente. Número 3. Como as atividades agropecuárias e de extração mineral podem causar prejuízos ao meio ambiente? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Que essas atividades elas acabam causando desmatamento, porque elas retiram a cobertura vegetal do solo. Além disso, são utilizados agrotóxicos e os produtos químicos que acabam contaminando o solo. E isso faz com que traga prejuízos tanto para o solo quanto para a água, né? Prejuízos ao meio ambiente. Na sua cidade, existem parques ou áreas verdes? Eles são bem cuidados pelas pessoas que os frequentam? Justifique sua resposta. Então aqui também vocês vão discutir com a família. Tem parques e áreas verdes? Tem, né? Nós temos área verde aqui na cidade. Como será que está sendo cuidado pelas pessoas? O que vocês acham? O que o papai e a mamãe acham? O que a família de vocês acha? E a última, número 5, a gente vai escrever um pequeno textinho sobre a número 5. Vamos observar o que tem nas imagens. Então aqui tem 4 imagens. A primeira imagem tem uma imagem de pessoas jogando lixo no meio ambiente, né? A segunda imagem é da degradação do solo aqui. A terceira imagem de lixo também jogado. E a última imagem de um balanço destruído, largado e abandonado, né? Um balanço de metal enferrujado, largado e abandonado. Então aqui diz assim: converse com seus colegas e com seu professor sobre os problemas que as imagens mostram. O professor anotará ideias e opiniões na lousa. Em seguida, vocês vão produzir um texto coletivo com sugestões dos cuidados que as pessoas devem ter com os ambientes que elas utilizam. Então, vocês estão vendo aqui tudo de errado que as pessoas fizeram nessas 4 imagens. E agora, o prof quer que vocês escrevam aqui um pequeno textinho dizendo quais os cuidados que as pessoas têm que ter com o meio ambiente, né? O que elas poderiam estar fazendo para essas consequências aqui não acontecerem, esses atos não acontecerem. Então, ao invés de jogar lixo no meio ambiente, o que elas deveriam fazer? Ao invés de colocar fogo, fazer queimadas, né? Depredar o meio ambiente, o que elas deveriam estar fazendo? Vocês vão fazer uma lista de atitudes e vão fazer nesse espaço aqui. Tá? Só que vão fazer em forma de textinho. Vocês podem começar falando sobre como que as pessoas estão tratando o meio ambiente, o que elas estão fazendo em relação ao meio ambiente e o que elas devem fazer, como que elas devem agir em relação ao meio ambiente. Tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, a prof está à disposição.